Estamos de volta e falando de impeachment, a votação iniciou pelo estado de Roraima. Vamos à tela agora conferir quais foram os deputados e quais os seus votos. Nós temos então aqui a votação de Roraima do impeachment deste domingo. Abel Mesquita votou sim, Carlos Andrade do PHC votou sim, Edio Lopes do PR votou não, Ira Gonçalves do partido PP votou sim, Jonathan de Jesus do partido PRB votou sim, Maria Helena do PSB sim, Remídio Monay do PR votou sim e Sheridan do PSDB votou sim. Já o Amazonas foi o oitavo da lista de votação no processo de impeachment. Vamos conferir agora os votos. Alfredo Nascimento, do partido PR, votou sim. Arthur Bisneto, do PSDB, votou sim. Atila Lins, do PSD, votou sim. Conceição Sampaio, do partido PP, votou sim. Issa Abraão, do PDT, votou sim. Marcos Rota, MDB, votou sim. Pauderlane, Avelino, votou sim. E Silas Câmara, do PRB, votou sim. Para falar mais sobre esse assunto, está aqui com a gente no estúdio, Glessi, ele que é cientista político e advogado, Carlos Santiago. Então, doutor, como a gente pode falar sobre esse cenário atual, né? Depois da aprovação desse impeachment, como a gente pode levar essa situação a partir de agora? Bom dia. Bom dia a todos, aí, as pessoas que estão aí, que curtem o Amazonas. Olha, uma vez sendo aprovado o parecer da Comissão Especial do Plenário da Câmara dos Deputados, esse parecer irá agora ser encaminhado ao Senado Federal. Quer dizer, hoje já está indo para o Senado Federal, na segunda-feira, e na terça-feira será lido em plenário pelo presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros. Uma vez lido esse parecer da Câmara Federal, que veio da Câmara Federal, o Senado Federal vai constituir uma comissão de 21 senadores titulares e 21 senadores suplentes que irão ter um prazo de 10 dias para produzir um parecer, para esse parecer ser votado no plenário e, uma vez esse parecer sendo aprovado no plenário, sendo favorável, quer dizer, a afastamento da presidente Dilma, ela será afastada por 180 dias, ou seja, 6 meses para que ela se defenda e, no final desse processo todo, será necessário 56 senadores para que a presidente se afaste definitivamente do cargo, ou seja, quando o Senado agora disser sim a um parecer de uma comissão, ela será afastada por 180 dias, mas se disser não, ela não sai do cargo, ela se mantém no cargo. E uma vez esse parecer dizendo sim, a presidente irá passar por um processo de julgamento no Senado Federal e, no final, 54 senadores se colocarem como sim o afastamento definitivo da presidente, ela será afastada de forma definitiva e passará 8 anos inelegível. Essa votação do Senado acontece ainda esta semana, doutor? Olha, a obrigatoriedade, segundo o regimento do Senado, segundo o rito do processo, é que no máximo até quarta-feira já tenha sido constituída essa comissão, de no máximo até quarta-feira seja escolhido o presidente da comissão, essa comissão especial de 21 senadores e 21 suplentes, seja escolhido também não só o presidente como o relator, e aí terá 10 dias para produzir esse relatório. Aí, depois da produção desse relatório, esse relatório será remetido ao plenário do Senado Federal, que vai decidir. Vale ressaltar que são necessários apenas para aprovação de um relatório como esse, apenas a maioria simples dos senadores presentes nessa sessão. E qual a expectativa que a gente pode ter? Já analisando a situação no total, o senhor como cientista político, como pode falar a expectativa que vai ser daqui para frente? Será que vai ter um afastamento? Será que vamos manter, então, a presidenta no poder? Olha, o julgamento que está acontecendo no Congresso Nacional, agora já já no Senado Federal, é um julgamento mais político, né? Quer dizer, ali o crime de responsabilidade tem que estar bem caracterizado do ponto de vista jurídico. Mas hoje, hoje o que o Congresso Nacional está promovendo, está julgando, é um julgamento político, né? Então, esse julgamento político ele vai depender muito da opinião pública. Se a opinião pública for favorável ao afastamento da presidente, a tendência dos políticos é se manter favorável. Mas se a opinião pública mudar, se modificar, certamente o humor dos políticos também tem uma certa modificação. Quer dizer, mas a presidenta pode ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal e questionar o processo do impeachment, porque aí o Supremo Tribunal Federal vai analisar o mérito, ele não vai analisar do ponto de vista político, mas sim do ponto de vista
jurídico. Lembrando que, na época em que o Fernando Collor de Mello, por exemplo, foi impeachmentado, tínhamos no país, por exemplo, uma economia muito desgastada, indicadores econômicos fraquíssimos, negativos, tínhamos também não tínhamos uma sustentação, ele não tinha, por exemplo, uma sustentação política no Congresso Nacional, tal como acontece hoje, e tínhamos uma onda de investigações, uma onda de moralização no país. E, depois de tudo isso, depois de ser afastado do cargo de presidente na forma definitiva e passar 8 anos inelegível, Fernando Collor de Mello provou perante o Supremo Tribunal Federal que era uma pessoa que não devia nada, ou seja, ele acabou sendo inocentado no Supremo Tribunal Federal. Pode acontecer hoje o que aconteceu com Fernando Collor de Mello em 92. E, doutor, quais os impactos que, então, isso pode vir a causar à população que o Brasil enfrenta com essa situação toda? Como isso pode vir a impactar a população brasileira? Olha, o grande problema do Brasil é esse conflito de poder, conflito que tem como objetivo principal a disputa do poder. Então, a classe política brasileira, não só a classe política, mas também a classe empresarial e até setores do poder judiciário estão muito envolvidos, muito contaminados com a disputa do poder nesse país. Isso, quem mais sofre com isso é justamente a sociedade e a população, que fica aguardando uma direção, que fica aguardando um planejamento do Estado, que fica aguardando uma certa conciliação dos poderes constituídos para que ele possa tocar sua vida. E isso está perturbando muito o planejamento e a vida das pessoas. É por isso, Manuela, que eu defendo, por exemplo, que haja um pacto de governança. Esse pacto de governança tem que envolver os políticos, tem que envolver os partidos políticos, tem que envolver setores do Poder Judiciário, tem que envolver, por exemplo, as instituições religiosas. Esse pacto de governança, por exemplo, tem que envolver, acima de tudo, os meios de comunicação. Eu acho a sociedade, o Congresso Nacional, eu acho que nós temos um desafio enorme de construir uma sociedade bem melhor do que temos hoje. E passa necessariamente por um pacto de governança. Por enquanto, o que nós temos assistido é apenas disputa pelo poder. E aí é uma coisa terrível, que mais sofre com isso é a sociedade. Obrigada pela sua participação, então, doutor, nesse Amazônia News de hoje. Agradeço muito. Obrigado aí, o Amazônia News é um programa que eu sempre assisto e me mantenho sempre informado. Obrigado a todos e obrigado principalmente a você. Obrigada. Nós, então, ficamos aguardando, a população brasileira por um resultado do plenário, de como vai ser, então, ainda nesta semana. A gente volta já já com mais informações e, claro, eu espero por você.